Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para você que está assistindo essa aula gravada, preparem-se, será show de bola! Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar de um tema super importante, para que você aprenda de uma vez por todas a delimitar o tema do seu artigo científico. Então, vamos lá! Eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão aí nos livros, o verdadeiro caminho das pedras. E se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante aprender a delimitar o tema do seu artigo científico, irá fazer com que você caminhe muito mais tranquilo e faça a sua produção científica de alta qualidade, de excelência. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Hoje eu trago uma oportunidade de você aprender a desvendar alguns dos seus grandes bloqueios. E um deles é aprender a delimitar o tema do seu artigo científico, para que você comece de verdade a escrever o seu artigo científico e pare de uma vez por todas essa enrolação, sai aí dessa mordomia, essa historinha, quais que você conta na sua orelha, que você conta para si mesmo. Fala sério, vamos lá, hoje é uma aula, pegue seu caderno, sua caneta, para anotar tudo direitinho, não percam nada, nem pisquem. Vamos lá, queridões. Quando a gente fala de delimitar o tema de um artigo científico, é sobre esse mito, que é um mito, né? Vamos descobrir juntos como delimitar o seu tema do seu artigo científico de uma forma eficaz e que você possa ter condições de escrever o seu artigo científico, pois você vai conseguir fazer ali essas delimitações e fazer o corte epistemológico que eu sempre falo em sala de aula. Mas antes de mais nada, eu preciso falar com vocês o que é o artigo científico, ok? Antes de mais nada, não é isso? Enviem para os seus amigos aviõezinhos que estão precisando delimitar o tema, seja para aqueles que estão ali prestes a fazer o seu TCC, quem está com o seu artigo científico engavetado, quem quer fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, manda para os seus amigos. Por quê? Porque vocês vão destravar de uma vez por todas. Primeiro, quando eu falo do artigo científico, o artigo científico, gente, ele é um trabalho acadêmico. Ele é um trabalho acadêmico, ele é menor, ele é mais conciso, mas eu tenho que trazer aqui para vocês que ele é muito mais fácil de fazer. Por quê, profa? Porque o artigo científico é de 15, no máximo a 20 páginas. Então, não vai exigir muito de vocês. Você vai conseguir fazer um artigo científico de uma forma mais leve, tranquila, sem ficar ali apavorado. Então, olha só, profa, mas então, o grande objetivo ali de fazer um artigo científico é o quê?
é você publicar. É publicar o artigo científico, seja num periódico, em uma revista. E depois eu vou vir aqui também explicar para vocês a respeito de quais de revistas científicas, que vai ficar muito mais fácil. Então, olha só, se eu só tenho que produzir de 15, no máximo 20 páginas, se torna muito mais fácil. Mas o interessante é que o artigo científico, hoje em dia, ele pode ser usado por muitas faculdades como se fosse o TCC, dispensando o TCC. E é usado como trabalhos acadêmicos para retratar a pesquisa científica da própria universidade. E isso, gente, faz toda a diferença. Por quê? Porque o artigo científico, ele vai ter um referencial teórico, ele pode conter uma pesquisa empírica. O que é uma pesquisa empírica, profa? Gente, uma pesquisa empírica é pesquisa de campo. É uma pesquisa na qual você pode se utilizar de análise também de resultados. Ah, profa, a pesquisa empírica, se eu preciso ir a campo para fazer, eu preciso, se eu estiver, atenção, prof, eu faço parte de um grupo de iniciação científica. Ah, beleza. Se você faz parte de um grupo de iniciação científica, é importante que você veja ali dentro, quando o professor colocou o projeto de iniciação científica, é conversar com o professor, porque você vai precisar da autorização do Comitê de Ética da universidade. Nossa, então não é simplesmente eu sair por aí coletando dados, fazendo formulários e fazendo questionamentos? Não. Você precisa, antes de mais nada, fazer um questionário, e esse questionário, com tudo aquilo, qual é o público que você vai entrevistar, qual é a idade, tudo, e um pouco mais, e as perguntas, e vai enviar para o Comitê de Ética. O Comitê de Ética precisa autorizar essa pesquisa de campo. Então, eu sei que hoje, por eu ser uma advogada, estar atuante na área jurídica, eu sei que vai acontecer muitas e muitas vezes da gente falar assim, profa, mas eu não vejo muita pesquisa de campo, que são as pesquisas empíricas, na área do direito. Sim, é verdade. Por quê? Elas são demoradas e extremamente trabalhosas. Vai precisar que vocês se dediquem muito mais, ok? E para o direito, geralmente tem também outros cursos em si, que os alunos e o próprio curso vai trabalhar mais com pesquisa de gabinete. O que são as pesquisas de gabinete? Doutrinas, jurisprudências, legislações. Isso são as pesquisas de campo. Ok? Mas, profa, eu posso, Ezequiel, que está ali no YouTube, o Ezequiel está perguntando, como assim? Achei que eu podia sair coletando dados. Não pode sair coletando os dados sem essa autorização do Comitê de Ética, ok? Então, há uma necessidade, faça o questionário, o que você quer coletar de dados. Tá? Por quê? Porque nós vamos precisar de autorização dessas pessoas para entender ali o que ocorre, quais são os pedidos que você tem que fazer, deixando muito claro para o Comitê de Ética. Tá? Então, por isso que muitas vezes eu observo, principalmente nós na área do direito, é mais pesquisa de gabinete. Mas você pode, por exemplo, Ezequiel, utilizar de pesquisas já de dados coletados por outros pesquisadores. Por quê? Porque você vai fazer a informação da onde você está tirando aqueles dados. Ok? Olha, eu estou combinando, vamos ver. Eu vou lançar, atenção,
eu vou abrir uma caixinha de perguntas, porque muitos dos meus alunos e mentorados têm pedido para que eu faça uma live diferente, que é abrir para receber alguns alunos, para tirar dúvidas de artigo científico, de TCC, após as 22 horas. E aí falaram, ai, profa, podia ser um corujão, altas horas. Aí eu estou pensando da gente fazer um altas horas aí. Após as 22 horas, marcar uma vez por semana. E aí a gente faz uma que a profa vai abrir para receber alunos e mentorandos para ajudar nos temas de artigo científico. Beleza? Como eu falei, dessa pesquisa empírica, eu vou fazer algumas análises de dados também, que eu posso utilizar, como eu disse agora há pouco, dados que foram coletados por outro pesquisador. Gente, vai ter um resumo, uma introdução, as considerações finais. Quer dizer que o artigo científico, ele vai ter as mesmas coisas que uma monografia, que um TCC, que uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutoramento. Mas, gente, o que muda? Ele é bem menor. Ele vai ter de 15, no máximo, 20 páginas. Olha só. Então, dessa forma, o artigo científico, ele acaba sendo um trabalho mais fácil e mais rápido de fazer, o que o torna ideal para os alunos de graduação, que normalmente estão ali correndo, como a Silene, essa lindona minha, queridíssima, que está correndo ali para fazer o TCC dela. Então, eu posso, profa, utilizar o artigo científico? Pode. E vai ficar super bacana. Vai ficar, ó, show de bola. Por quê? Porque muitas universidades aceitam. Além do mais, você ainda pode publicar o seu artigo científico. Além, né, de ser o artigo científico muito versátil, você pode fazer esse artigo científico e colocar aqui uma pesquisa bibliográfica, você pode também usá-lo com um estudo de caso, um relato de experiência, uma revisão sistemática, um relatório de um estágio que você fez, ou qualquer outro trabalho que você tenha feito. Então, o artigo científico, ele se torna um mecanismo muito, muito mais fácil, mais acessível. E aí, muitos alunos me perguntam assim, gente, eu tenho recebido muitos directs, tenho amado de paixão, e os alunos me mandam os directs perguntando assim, profa, mas e a universidade? As universidades, elas preferem um artigo científico, um TCC? O que elas preferem? Gente, na realidade, a critério de cada universidade. Por que eu estou falando de cada universidade? Eu leciono numa universidade particular em São Paulo, mas eu tenho alunos que são de outras universidades daqui de São Paulo, que são meus mentorados. Tenho a Dudinha Maria Eduarda, que é também minha aluna e mentorada, que está lá no Piauí. Então, eu tenho alunos em vários lugares. E que, com certeza, cada universidade recebe de uma forma. Mas, gente, quando eu falo que as universidades, elas têm dado preferência ao artigo científico, é pelo fato de que, porque o artigo científico, quando você faz, qual é a intenção? É de você publicar. A intenção é que o artigo científico seja publicado. Gente, ninguém acende, basta a gente pensar, ninguém acende uma luz para colocar embaixo da cama, embaixo da mesa. A gente acende uma luz para colocar no candeeiro, lá no alto, para iluminar todo mundo. E, amores meus, o artigo científico é isso. É você pensar que eu estou fazendo um artigo científico, não é para mim
é, na realidade, para transmitir o meu conhecimento, as minhas pesquisas para outras pessoas que também necessitam desse amparo, dessa ajuda. Da mesma forma que nós lemos muitos livros, muitas obras, doutrinas, nós precisamos pensar que nós também, você, pode ser uma grande luz e inspiração para outras pessoas. Isso é extremamente importante. É importante a gente pensar que o artigo científico ele vai ser produzido para trazer luz para outras pessoas, para trazer inspiração para outras pessoas, para fazer que outras pessoas também pensem: puxa, o Kleber escreveu a respeito disso. Ah, Maria Eduarda escreve a respeito disso. A Silene também. Nossa, então, vamos estudar a respeito disso, eu quero aprofundar mais. E olha que bacana, quando você escreveu alguma coisa e muitas vezes estava com medo, com vergonha, fazendo comparação com outras pessoas e não queria publicar o seu artigo científico, deixa isso para lá. Gente, essas coisas que muitas vezes o outro está com inveja, o medo que você está sentindo, deixa de lado, por favor. É super importante aquilo que você pesquisou, aquilo que você está trazendo, ok? É pensar nisso. Eu posso ser luz. Eu posso, com aquele meu conhecimento, esclarecer uma dúvida de uma pessoa. E não importa se 1, 2, 10, 1.000, 100.000, quantos leram o nosso artigo científico? O importante é que a gente está ali, juntos. Isso, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, pense nisso, que muitas vezes vocês estão ali com uma ideia fantástica, um tema maravilhoso, e aí fala assim: eu vou perguntar para meu pai, para minha mãe, para não sei quem, e aí aborta o tema, mata o tema ali. Não mate nenhum tema. Escreva. Isso é importante demais. Então, é vocês pensarem numa produtividade científica. Por quê? Porque quando a gente destrava, você escreveu um artigo, você não para por aí. Você vai querer escrever mais artigos científicos. Mas, profa, muitas universidades até criam periódicos. Mas eu posso publicar no periódico da universidade? Pode. Se o artigo científico estiver ali, bom, aprovado, é claro que eles vão publicar. Gente, é pensar que vocês estão transmitindo conhecimento. E quanto mais produtividade científica a instituição tem, vai melhorar o nível da instituição. Então, a instituição, a universidade, a faculdade, ela tem muito interesse na produção científica. E quando eu falo isso, esse é um dos grandes motivos delas criarem revistas, periódicos. Por quê? Para facilitar a publicação do aluno. Justamente porque quanto mais trabalhos científicos publicados, esse é um fator que faz com que traga o nível da universidade a um outro patamar. Isso serve para medir a qualidade das universidades. Tá, gente? Isso é importante ser dito a vocês. Você entende agora por que o TCC, o artigo científico, uma monografia, ele não vai deixar de ser obrigatório numa universidade?
Conseguem observar isso? Simplesmente porque a universidade, ela tem ali alunos e professores e elas vai ter o quê? Que valorizar o seu passe. E como é que a gente valoriza o passe? Publicando, gente. Escrevendo e publicando. Então, o TCC, o seu artigo científico, é uma forma que as universidades têm para medir a publicação dos seus textos, garantir a sua participação no mercado. E, amores, sem sombra de dúvidas, a gente quer estar sempre naquelas universidades que têm esse índice de qualidade. Eu, particularmente, eu adoro artigo científico. Quem me conhece bem sabe que eu trabalho com pesquisa científica, com iniciação científica, desde 2008. Então, tem chão. Sim, mesmo com 18 anos, tá, gente? Eu trabalho desde bebezinha. Então, eu adoro trabalhar com os artigos científicos, por quê? Porque é uma forma fácil, é uma forma leve, é um mecanismo de trazer uma grande proximidade com os alunos. De fato, amores, quem consegue escrever um artigo científico, me perdoe, escreve qualquer coisa. Escreve TCC, escreve monografia, escreve dissertação de mestrado, escreve tese de doutoramento. E, amores, tudo com tranquilidade. E isso faz toda a diferença, ok? Inclusive, eu queria aqui saber a opinião de vocês sobre uma coisa. Vocês acham que eu deveria fazer mais materiais de artigos científicos? Quais são os maiores problemas que você está enfrentando para escrever o seu TCC, o seu artigo científico, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese de doutorado? Ok? Oi, Dani, profa, quem é que aprova um artigo científico? Para publicação, Dani, se for essa questão, se for um artigo científico para publicação, você envia para as revistas e as revistas têm professores doutores que vão fazer as avaliações. Eu sou professora avaliadora de uma revista de Santa Catarina, uma revista internacional, tá? Lá eu faço avaliações sobre biodireito, tá? E aí, então é só uma professora? Não, são vários, são pares que vão fazer esta avaliação. Vamos lá, oi Kleber, é diferente da doutrina, não é? Que só basta ser publicada, né? Então, a doutrina, você pode pagar para que seja publicada numa editora, mas a editora faz toda a revisão, tá, Kleber? Mas também, se você já é um escritor de renome, as editoras te convidam e faz questão que você publique ali, tá? Então, essa é uma diferença boa, foi excelente a sua pergunta. Quando nós falamos na doutrina, é isso. Porque a doutrina, o doutrinador, se ele está começando a sua escrita ali, as suas publicações, ele vai pagar muitas vezes para publicar o seu livro, que é a doutrina. Agora, se ele já é renomado, conhecido, aí a Saraiva vai querer publicar, não é? Faz diferença. Claro que faz diferença. Malheiros, mas isso ele vai ganhar em cima da publicação, tá? Então, ser um pesquisador nunca no Brasil foi tão importante quanto agora, tá, gente? Por causa desses momentos pandêmicos, nós observamos isso, o grau de importância
Por quê, profa? Porque nós vimos o quanto estávamos ainda deficitário, precisando de mais pesquisadores por causa de pesquisas e desenvolvimento das vacinas. Então, nós precisamos de pesquisadores de todas as áreas. E isso é importante a gente deixar isso muito claro. Oi, Kleber, vixe, doutor, doutrinador, delegado, top das galáxias. É, tem uma amiga que fala isso, né, Dudinha? Top das galáxias. Seja muito, muito ali, ó, plus, um master. Muito bem. Vamos lá, amores meus. Bom, como eu estava falando, se você escreve um artigo científico, queridão, queridona, você escreve qualquer coisa. E você acha, né, que ali, para quem escreveu um artigo, não vai escrever outras coisas? Meu, vai escrever, eu brinco, com o pezinho nas costas, os bracinhos amarrados para trás. Vai escrever com tranquilidade. Perfeito? Então, olha só. O tema de hoje é a delimitação dos temas para um artigo científico, para um TCC, para uma monografia, para uma dissertação. Agora que eu já falei, né, a exaustão sobre o artigo científico, é importante que você entenda o que é essa delimitação de um tema para esse tipo de trabalho, tá, gente? Por quê, profa? Porque a delimitação do tema nada mais é que o processo por meio do qual você vai pegar aquela ideia bruta que está aqui do tema, ó, a ideia grandona ali do tema, e que você normalmente consegue visualizá-la de forma mais genérica e ampla, e você precisa transformar essa ideia numa única pergunta que também vai dizer exatamente quais são os capítulos que estarão dentro do seu trabalho. Então, muitos me perguntam, profa, então se eu tenho aquele tema bem grandão, amplo, à primeira vista, o que dá a entender? O fato da sua ideia ser ampla pode até parecer uma coisa boa, ai que maravilha, eu vou ter muita coisa para falar, afinal, esse tema é amplo, tem muita coisa para que eu possa falar, pesquisar, então vai ser fácil, correto? Errado. Por que, prof, é errado? Na verdade, se o seu tema for amplo demais e você tiver muitas coisas para escrever sobre ele, a tendência é que você fique perdido e no meio de tantas informações e não saiba nem por onde começar. E isso não pode acontecer, entendem? Esse é um dos grandes problemas de todas as pessoas que estão aí, prestes a começar o seu TCC, o seu artigo científico, ok? A sua monografia. Porque você está lá com aquele, um temão desse tamanho, e você, meu Deus, e agora? Por onde começar? Na verdade, queridos, o excesso de possibilidades, ele se torna ruim, pois a mente humana, eu falo muito da mente, eu gosto de estudar o cérebro, a mente humana se cansa demais, sofre muito, há um desgaste muito grande quando tem que tomar muitas decisões. Amores, nós tomamos decisões o tempo inteiro. Por exemplo, vou beber água ou não vou beber água? Tem que beber? Vou ao toalete ou não vou ao toalete? Eu tomo banho às 5 ou tomo banho às 18? Eu vou virar aqui à direita ou vou virar à esquerda? A todo momento nós tomamos decisões. E para você que está com aquele tema gigantesco e está ali perdido,
É por causa disso, inclusive, que muitas pessoas, lamentavelmente, acabam desistindo ou travando em algum momento e não conseguem deslanchar o artigo científico, o TCC. Entendem que isso não pode acontecer. Oi, Ezequiel, tipo meu caso, muita informação e não sei por onde começar. Isso, por isso que nós precisamos pensar num corujão aí. Oi, Sabrina, esse ano vou me inscrever, prof. Pensei em um tema relacionado a falsas acusações. Olha lá, Silene. Silene está no 8º semestre, gente. Esse semestre, Silene tem que sair o TCC. Amiga querida, ou vai ou racha. É, lindona. Sabrina, o tema falsas acusações, ele tá aqui, ó. Temão. Nós precisamos fechar isso aqui. Ok? Então, eu vou demonstrar como eu fiz e aí vocês irão entender melhor. Tá? Olha só. Quando você pensar na delimitação de um tema, o que você precisa ter em mente? Você precisa simplificar o seu tema. Mas eu vou simplificar de um modo tal que qualquer pessoa que veja o seu artigo científico, o seu TCC, identifique imediatamente ali o que você quer pesquisar e como você quer fazer isso. Tem que ser papum? Papum? É papum. Eu sei. Parece ali, ó. Ah, profa, isso aí tá utópico demais. Eu vou falar isso, não é mais. Acredite, eu tenho um método que eu desenvolvi e serve para você fazer isso. Que você vai identificar ali o seu tema e vai delimitar de tal forma que quem lê já veja imediatamente, já vai conseguir analisar ali. Ó, eu vou trazer aqui exemplos de temas de artigo científico, de TCC, de monografia, de dissertação, de tese de doutoramento, tá? Eu vou começar aqui com um exemplo bem esdrúxulo, bem doidão, tá? Só para você ver que o meu método serve para qualquer coisa que você queira pesquisar. Ok? Oi, Dudinha. Silvia, essa luz no fim do túnel, mulher, porque infelizmente a internet é muito rasa quanto às informações. Eu separei aqui hoje 3 trabalhos importantes na minha vida, cientificamente falando. Olha só, esse aqui é a minha monografia Lato Sensu, tá? Que é o procedimento sumário. Aqui eu separei a minha dissertação de mestrado para mostrar aqui para vocês. Depois eu vou trabalhar em cima aqui da dissertação. E aqui a minha tese de doutorado. Também para trabalhar aqui com vocês. Ó, tá vendo? Profa produz. Como eu falei que eu vou trazer um exemplo bem esdrúxulo para vocês. Imagine que você é um detetive de um filme ali, um filme de ficção, e precisa descobrir quem matou um personagem, ok? E aqui, eu escolhi um personagem, aí vai revelar a minha idade, né? O nome da personagem é Odete Reutemann. A data do crime, vamos lá. Olha só, o nome do personagem é Odete Reutemann. A data do crime foi o dia da festa de inauguração da empresa da Odete. E aí nós vamos ter, num terceiro momento,
os suspeitos que estavam lá na festa, os convidados. São 30 convidados e 5 empregados que estavam ali trabalhando na festa. Gente, com base nessas informações, nesses elementos, você poderia montar um tema de uma história, não é isso? Quer ver como que dá para montar? Primeiro, um primeiro exemplo é pensar no tema. Bom, eu sou um detetive, aconteceu um assassinato, tem 30 convidados, 5 funcionários ali, então, como que eu posso colocar o tema? A identificação do assassino de Odete Roitman entre 35 suspeitos em sua festa de inauguração da sua empresa. Um tema meio longo. Mas o problema de pesquisa seria o quê? Eu preciso identificar. Eu tenho um crime para ser investigado, não é isso? Então, qual é o problema de pesquisa? Qual dos 35 suspeitos que matou a Odete Roitman na festa de inauguração da sua empresa? Então esse vai ser o problema da minha pesquisa. Viram? Porque eu preciso identificar qual é o problema que eu vou trabalhar ali. Aí vai ficar mais claro, mais fácil, que qualquer um que lê vai identificar. Agora eu vou dar um segundo exemplo. Oi, Lucas, lindão! Seja bem-vindo, queridão! O segundo exemplo é da minha dissertação de mestrado, tá? Vamos ver que é um tema real, usado em minha dissertação e que eu fui aprovada, tá? Então, o tema aqui foi da não, né? O não está entre parênteses, né? Porque seria da efetividade do direito à educação, 2 pontos, o caso brasileiro. Mas eu quero falar da não efetividade, o direito à educação. Então, o tema da não efetividade do direito à educação, o caso brasileiro. Beleza, profa. E agora? E o problema de pesquisa aqui? Gente, o problema de pesquisa é a não efetividade. É a não concretude. Efetividade é que a não efetividade é você ter um direito constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, mas ele não está sendo, na prática, concretizado, efetivado. Então, por isso, a não efetividade é essa concretude do direito à educação. Por isso, o Brasil passa por problemas sérios educacionais. Veja que esse tema me ajudou a saber exatamente o que eu deveria escrever em cada capítulo do meu trabalho. Primeiro, escrevi ali o quê? O referencial teórico sobre os tipos de sociedades. Então, eu fui lá na Grécia, fui para Roma, estudando ali a sociedade grega, a sociedade romana, enfatizando juntamente as desigualdades sociais existentes no Brasil. E aí vai ficando cada vez mais fácil, mais claro. E depois, o que eu fui fazer? Amores, depois eu fui pesquisar já aqui, ó. Minutinho. Aqui no meu capítulo 2º, os vários tipos de educação existente no Brasil. Desde o período colonial. Desde a educação jesuítica até a de 2008, que foi o ano que eu defendi a minha dissertação de mestrado. Tá? Então, eu pego tudo isso só no capítulo
segundo, tá? E depois, por fim, eu fui analisar a distorção da efetividade do direito à educação, traçando toda a vulnerabilidade dos indivíduos em sociedade e quais estavam sendo seguidas e quais estavam sendo ignoradas. Por quê? Porque aqui, já no capítulo 3º, eu trabalho essa distorção da efetividade do direito à educação. E ao olhar isso, eu preciso identificar o que estava o Estado fazendo para essas pessoas. É mediante isso que nós temos que trabalhar. Você percebe como o tema bem delimitado facilitou todo o resto do trabalho? É por isso que o método de escrita rápida, fácil, eficaz e de qualidade faz toda a diferença. Você fica sabendo o que fazer, quando fazer e como fazer. Fica claro, simples, legal, né, gente? Bem gostoso, tranquilo. Então, agora que você já entendeu toda essa base, vamos ver agora como que funciona esse processo de delimitação, ok? Ah, Dudinha, o tamanho desse negócio. Fia, tem que pesquisar, tem que escrever. Peraí, minutinho. Silene, que sonho! Mas o sonho acontece quando? Quando a gente resolve realmente fazer, tá? Kleber, seria o que não produz eficácia? Isso é o que não produz eficácia, por isso da não efetividade. Não está ali sendo cumprido aquilo que disse e garantiu na própria Constituição, tá, Kleber? Oi, Dudinha. Seria como a problemática apresentada em um tema de redação dissertativa argumentativa. Isso mesmo, Maria Eduarda. Perfeito, lindona. Oi, Sabrina. Então, as etapas da pesquisa científica têm que apontar o problema e a solução? Sim, Sabrina, na maioria das vezes, sim. Se você chegou nesse ponto que conseguiu identificar uma solução, dá para você já colocar. Às vezes, Sabrina, você ainda não chegou, tá? Você não consegue ainda ver claramente como que você vai resolver isso. Ok? Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Oi, Ramila, lindona, saudades, amor. Oi, TCC Mais Fácil, seja bem-vindo. Muito bem, ok? Oi, Dudinha, espalha o tema pelas diversas áreas possíveis e depois filtra as informações, fazendo com que lhe seja útil e ainda assim amplo em conhecimento. Dudinha, a gente tem que trazer uma amplitude. O exemplo que a profa traz aqui é aqui a minha dissertação do mestrado, tá? Que eu estou utilizando hoje. Outro dia a gente faz com a tese de doutorado. Então, quando eu falo isso, eu vou ter esse espaço para ter toda essa profundidade, porque tem quase 250 páginas na minha dissertação de mestrado. Agora, quando nós falamos no artigo científico, ou num TCC, ou numa monografia, o artigo científico é o menor, gente. É 15, no máximo 20 páginas. Tá? Um TCC depende daquilo que a própria instituição coloca, 50, 60, 100 páginas. Tá? Mas ao pensar no artigo científico, percebe que ele é menor
É aquilo que a profa falou no início da live. Ele é muito mais fácil. Então, ele vai ter ali uma robustez, vai trazer pontos específicos e de qualidade, tá? Não pode se esquecer disso. Agora, você filtra, sim, as informações para ser colocadas ali, tá, Maria Eduarda? Não se esqueça, Duda. Quais as diferenças do TCC e a pesquisa? A pesquisa que você pergunta, Sabrina, é de iniciação científica ou é de artigo científico? Tá? Isso, Duda, tem que ser mais compacto, tá? Toda, Sabrina. Tá, perfeito. Olha só. Quando eu falo no TCC, vou falar primeiro do artigo científico. Ali. O artigo científico, a profa falou, 15, no máximo 20 páginas. Então, ele vai trazer um grau de profundidade no conhecimento mais compacto, reduzido. Agora, um TCC, uma monografia maior, 50 páginas, 60, até 100. Depende o manual que está da própria universidade, tá? É sempre assim que a gente tem que ver, ok? É pensar nisso. Beleza? E aí, se você escreve um artigo científico que ele é mais fácil, tá pronto para tua monografia, para o teu TCC, é um pulo. É aquilo que eu disse. Gente, se você faz uma coisa mais simples, acostumou, você faz a outra que é mais difícil, tranquilamente. Tá, Sabrina? E já aqui, gente, só para olharmos o processo de delimitação do tema num artigo científico, que nós passamos por um processo. Por isso que eu fui mostrando aqui na minha dissertação. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher um assunto teórico. Hoje, aqui, quem está aqui e que vai fazer um TCC, que vai fazer um artigo científico, a dica de ouro, escolha um assunto atual, um assunto teórico atual. Por quê, profa? Gente, o assunto ali que você vai pegar, aquele assunto teórico, ele vai precisar trazer uma importância para o seu curso. É o seu nome que vai ali. E aí é importante pensarmos que esse assunto, eu vou encontrar livros para pesquisar? Vou. Profa, mas esse assunto é extremamente atual, não tem livro ainda. Gente, tem várias plataformas que eu vou fazer uma live a respeito disso, uma aula bem legal, para vocês aprenderem a buscar essas bases de dados. A CAPES, por exemplo, tem bases de dados super, mega, ultra atuais e que vão trazer ali informações fantásticas, super atualizadas para vocês, tá? Então, é saber aonde pesquisar. É sempre assim. Esse assunto, ele é atual? Ele tem uma discussão relevante? Tem. Está causando ainda alguma dúvida? Causa bastante dúvida. Está trazendo uma dificuldade à aplicação ou alguma controvérsia a respeito do tema? Ainda traz. Então, perfeito. É um tema que dá para você ir atrás pesquisar. É um assunto que cabe aqui você deter um tempo para pesquisar a respeito. Isso é fundamental num artigo científico. Se você fizer um artigo científico sobre um tema antigo, eu falo sempre, eu brinco com os meus alunos, quando eu estou dando as orientações, eu falo, esse tema é muito carne de vaca, tá? O que é carne de vaca? Hoje a carne de vaca, né, a carne bovina tá muito cara, né, gente? Já não dá mais. A minha equipe já tá rindo aqui. Que isso? Subiu o preço da carne bovina, né?
que significa? É um tema muito batido, gente. Tema batido já não tem muita chance de debate. E ali, para ser publicado, piorou. E os seus avaliadores muitas vezes vão olhar assim: ah, tá, é isso. Mais disso, mais do mesmo, então não vai querer publicar seu artigo científico, tá? Entendem que tem que ter essa relevância, porque senão não vai ter interesse, ok? Depois, você tem que escolher um assunto ali secundário. Pode ser um outro assunto teórico, ou seja, uma matéria que tem em livros. Então, o assunto empírico que eu trouxe lá no início da live, falando ali da pesquisa, para a gente já ir fechando aqui o nosso tema, que são aquelas pesquisas na prática, que vocês vão procurar cada vez mais fundo, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu fiz? Algo que eu precisei ali pesquisar na prática, do jeito que eu fiz, pesquisando os vários tipos de educação e o que aconteceu no meio do caminho que se perderam. Então, eu peguei para fazer estudo da educação grega, a educação romana, aí depois eu vim para o Brasil, os tipos de educação aqui no Brasil, a educação jesuítica, pombalina, até chegar na de 2008. Ok? E já fechando aqui, amores, para fechar o tema, você procura indicar qual é a relação que existe entre o assunto teórico que você trabalhou ali e o assunto secundário, tá? Vamos olhar rapidamente aqui de novo? O assunto teórico foi o quê? O direito à educação, ok? O assunto secundário foi a não efetividade no caso aqui do Brasil, o caso brasileiro. E a relação entre os assuntos ali foi o direito à educação e a não efetividade desse direito no Brasil. Ótimo, não é, gente? Maravilha. É isso que a gente precisa observar. E como uma conclusão, já fechando aqui, agora você sabe exatamente o que fazer para delimitar o seu tema de artigo científico, de TCC, não é verdade? Ficou muito mais fácil. Eu creio imensamente que essa live de hoje merece ser compartilhado por você, não é isso? Que você pode agora compartilhar amanhã, dar muitos likes, enviar para os seus amigos. Se você está aqui até agora, eu imagino que ela foi boa. Só imagino, tá, gente? Que eu tenha agregado conhecimento na vida de vocês. Então, compartilha lá nos grupos que vocês têm, das universidades, dos coleguinhas, dos familiares, nos grupos de TCCs de vocês, nos grupos, não é, Alexandre? O Alexandre está fazendo a pós-graduação, não é isso? Então, o Alexandre, ele está fazendo a monografia dele, manda lá no grupo, para que os seus amigos também possam aproveitar das informações que eu passei aqui para vocês hoje. Posta lá nas suas redes sociais, posta nos stories, assisti a live da profa. Foi super legal, teve vários conhecimentos. Gente, nós estamos aqui para compartilhar os conhecimentos, passar conhecimentos para outras pessoas que também estão ali precisando. Vamos fazer o seguinte, me ajuda que eu te ajudo, não é assim? Então, me ajuda a acabar com essa mística aí, né? Com esse tabu de que o artigo científico, que um TCC, que uma monografia, né, Alexandre, tem que ser sempre difícil. Não, não tem que ser. Me ajuda que eu vou ajudar vocês, ok? Oi, peraí, Alexandre. A conclusão da pós foi dividida em vários artigos. Cada módulo, um artigo.
Essas lives estão ajudando a melhorar a estruturação. Ah, queridão, super obrigada. Indica lá para os seus amiguinhos. Fala, ó, tô costurando toda a minha monografia com as dicas da profa. Queridos, muito obrigada. Eu sei que eu me estendi bastante. Eu havia feito um compromisso de fazer lives mais curtas, mas hoje o tema estava legal, vocês participando muito. Olha lá, boa não, excelente, obrigada, Dudinha. Oi, Bárbara, merece, a equipe pede socorro para editar essa live gigantesca, mas com muito conteúdo. Oi, Silene, ótima, como sempre, obrigada, amor. Quando a pessoa tem talento, é outra história, eita, mulher que arrasa. Ah, Duda, super obrigada. Bora, minha gente, cuida, porque muito provavelmente sua antiga dúvida é a dúvida de outro. Com certeza, querida. Essa é uma grande verdade. Às vezes o aluno fala assim, ai, prof, eu tô com uma dúvida, mas eu não queria perguntar, não. Eu tenho vergonha de perguntar. É uma dúvida besta. Eu falo sempre assim, não existe dúvida besta. Não existe dúvida boba. Coloca ela para fora, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu coleguinha. E muitos coleguinhas estão precisando. Compartilha com seus coleguinhas. Passa aí minhas redes sociais. Todos os dias eu vou publicar, e já estou publicando, vários posts no Instagram, no Facebook, e tenho publicado também alguns vídeos pequenininhos, 1 minuto, 2 minutos, rapidinhos, com várias dicas legais para vocês usarem no TCC, no artigo científico, na monografia, naquilo que vocês estiverem realmente precisando. Oi, Dudinha, mulher, mas não tem como tu falar pouco, não, pelo amor de Deus, não diminui nada, não. Eu ajudo na edição, se precisar. Ai, que linda! Super obrigada. Então, queridos, dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar pelo direct, como a Silene fez, me mandou lá no direct. Prof, eu preciso disso. O que precisa? Qual é a dor? O porquê que não está conseguindo fazer? O que falta? Qual é o próximo passo? Então, segunda-feira vai ter live de novo. Posso mesmo? Claro que pode, lindona. Segunda-feira tem live, só que segunda, já sabe, quinta não tem problema. Eu só tenho curso 8 horas da noite, que eu dou aula lá num outro curso. Então, eu posso sair 2 para as 8, não tem problema. Mas segunda-feira, as lives sempre acabam aí 7h20, 7h25, porque eu tenho aula 7h30, tá? Na universidade. Mas vocês sabem sempre que podem e devem ter um canal sempre aberto para receber as dúvidas de vocês, para procurar auxiliá-los nessa jornada do artigo científico, do TCC. Tá com dúvida? Manda, tá? Quem responde meus directs no Instagram sou eu, não é minha assistente, não é minha equipe, eu respondo pessoalmente, ok? Quem ainda não me segue no meu Instagram, segue lá, compartilha, dê likes. Gente, eu publico os posts com muito conteúdo, aproveita, faça comentário, coloca um comentário lá no post da profa, ajuda a circular, põe lá, aviãozinho, compartilha, salva o post. Por quê, profa? Porque eu estou ensinando a estrutura. Eu vou pedir para minha equipe colocar o meu Insta aí no Face, por favor. Olha só, a hora que você compartilha, que você salva o meu post, que você comenta, o Instagram entende que o meu conteúdo é importante para vocês, que o meu conteúdo pode ser distribuído para outras pessoas. É dessa forma que a gente faz uma corrente bem grande para ajudar todas as pessoas que estiverem passando pela mesma situação, para
chegar no 8º semestre e não ficar, ai, minha Nossa Senhora da bicicletinha, e agora, como é que eu faço? Não é? Então, tem jeito, tem como vocês se ajudarem aí. Eu vou colocar nas minhas redes sociais, e aí eu quero que vocês votem para a gente escolher um nome. Para 10 horas da noite, eu vou ver um dia melhor aí da semana, para fazer depois das 10, um bate-papo que eu recebo alunos para falar sobre o artigo científico, sobre a monografia, tá? Se vai ser altas horas, o corujão da madrugada, não sei. Mas eu estou pensando altas horas. Vejam aí veja nomes referentes a isso, legais, me mandem ideias para a gente inaugurar aí, que eu estou com várias ideias bacanas. Se não der para inaugurar na semana que vem, a gente pensa para outra. Tá joia? Oi, Dudinha. E os seus vídeos chegam mais rápido na timeline do meu tutube. Tem tua cara em tudo que é canto. Muito bem. Então, ative o sininho para ser notificado das lives e serem notificados também que o vídeo já subiu editado para o canal. Mas eu já aviso de antemão. Meio-dia, terças e sexta-feira, o vídeo já sobe editado no meu canal do YouTube. Aí já vai lá, assiste, comenta, dê likes, indica para os amigos. Queridos, eu queria saber quais foram aqui as impressões que você ficou em relação ao seu tema. Você sente agora, para começar ali a escrever o seu tema, ficou mais fácil para você começar a estudar, escrever ali o seu artigo científico? Ficou mais fácil? Pensa nisso. Se ainda tem dores nesse sentido, que não consegue ainda delimitar o tema, manda lá no meu direct, que eu vou responder. Comenta lá, ok? Sem problema algum, eu vou responder para vocês. Por quê? Porque eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnicas. Para isso, se você tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Então, ó, levanta o traseirão da cadeira e vamos fazer. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham nas minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão imensa. Beijo no coração de vocês.